Não muito diferente de outras civilizações passadas, a Grécia Antiga não estava livre de práticas e costumes mirabolantes, desde diagnósticos médicos um tanto estranhos a celebrações religiosas com esculturas gigantes de balangudangos. Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar 7 fatos bizarros sobre a vida na Grécia Antiga. Antes, eu conto com teu like e tua inscrição, que dá uma força arretada ao canal e te garante sempre receber todos os vídeos. Agora, vamos para a história. Na Grécia Antiga, quando se visitava um médico, ele tirava da orelha do paciente um pouco da sua cera de ouvido para experimentar. Era um hábito dos médicos gregos provar fluidos corporais para chegarem a um diagnóstico. Claro, os médicos tinham mais truques de diagnósticos do que apenas provar a cera de ouvido das pessoas. Eles escolhiam o exame dependendo dos sintomas. Por exemplo, poderiam lamber o vômito para saber se estava doce ou salgado. Tudo isso começou com Hipócrates. Ele acreditava que o corpo era uma coleção de fluidos e que cada fluido corporal tinha um gosto específico. Os médicos gregos foram ensinados sobre qual seria o sabor correto de cada fluido corporal, e estes deviam provar os fluidos de seus pacientes para detectar algo errado e assim prescrever um tratamento adequado. Os gregos não queriam que seus escravos perdessem seu tempo fazendo um chamego sob as estrelas. Então, ser um escravo na Grécia Antiga significaria ter grandes chances de que seu proprietário fizesse você usar um cinto de castidade, só para ter certeza. Escravos gregos muitas vezes tinham de suportar uma cirurgia de infibulação. Significa que um anel de metal era enrolado em torno dos genitais dos escravos. Era apertado o suficiente para que fosse doloroso ao escravo caso o balangodango do caboclo ficasse animado. E o dito anel só podia ser retirado com uma chave. Já pensou se o cabra tá dormindo com esse negócio no pirulito e sonha que tá namorando? Ia acordar com a molesta dos cachorros. Os gregos antigos tinham algumas ideias bastante estranhas. Sobretudo, eles não entendiam o comportamento homoafetivo entre mulheres. Eles não conseguiam aceitar a ideia de coito como uma prática sem a introdução do órgão masculino. Sendo assim, se recusavam a acreditar que duas mulheres estavam de fato fornicando. E assim, eles concluíram que mulheres que se relacionavam entre si deviam ter clitóris excessivo. Eles se referiam a isso como o falo feminino e julgaram que essa era a causa da atração feminina por mulheres. Essa ideia se manteve por muito mais tempo do que deveria. Há não mais de 100 anos atrás, Sigmund Freud acreditava que esse órgão excessivo da mulher estava por trás de todo esse fenômeno de atração. Os gregos antigos, quando queriam ser esquisitos, eles vinham com gosto de gás. Repare como era uma das celebrações religiosas. Uma vez por ano na Grécia Antiga, as estradas de Atenas teriam vários órgãos masculinos à amostra. Homens e mulheres marchavam pelas ruas segurando orgulhosamente uma peça gigantesca acima de suas cabeças como homenagem a um de seus deuses. Isso era parte integrante de uma celebração a Dionísio, um festival realizado em homenagem ao deus do vinho e da fertilidade. Os seguidores de Dionísio ficavam bêbados e uma procissão levava as peças gigantes ao templo, cantando canções sobre falos e gritando grosseiras piadas às pessoas enquanto elas marchavam. Segundo Aristóteles, essas procissões foram o berço do teatro cômico. Ele afirmou que adaptaram as piadas que as pessoas gritavam durante essas caminhadas para usá-las em peças de teatro. Os gregos acreditavam que as mulheres eram mais suscetíveis a doenças.
Acreditavam que coisas repugnantes afetavam as mulheres de uma maneira que não afetavam os homens. Isso não só significava que as mulheres ficavam doentes mais facilmente. Essa ideia se tornou parte da medicina grega. Quando uma mulher tinha uma doença, os gregos acreditavam que não havia melhor tratamento do que a ingestão de impurezas. Por exemplo, as davam de beber uma mistura de excremento de mula assado e vinho. Se ela tivesse a gravidez interrompida, a cobriam com esterco de vaca. Isso ocorria por causa de outra crença estranha. Acreditavam que o ventre de uma mulher poderia se mover ao redor do corpo. Eles presumiam que o ventre ficaria tão repugnado pelo cheiro do esterco que fugiria de onde estava. Tô começando a achar que esses médicos gregos eram tudo da família do imperador Nero. Era muita loucura, menino. Os crocodilos faziam mais parte da vida dos gregos do que da nossa. E isso levou a alguns detalhes estranhos na medicina grega. Um tratado médico, por exemplo, oferecia um aviso para as vítimas de mordida de crocodilo. Se o crocodilo voltasse para a casa do paciente depois de mordê-lo, significava que o paciente morreria. Aparentemente, isso acontecia com frequência suficiente para que eles tivessem que escrever sobre isso. Crocodilos não eram apenas uma ameaça, eles também eram a cura. Os gregos recomendavam tratar cicatrizes ao redor dos olhos aplicando um pouco de esterco de crocodilo em volta do local afetado. Os produtos Renil que se cuidem contra esse creme de crocodilo arretado. Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, os atletas competiam pelados. E por esse motivo, mulheres não tinham permissão para participar ou assistir aos eventos. Apenas uma mulher foi flagrada acompanhando de perto os jogos. Calipatira entrou no estádio disfarçada de treinador no ano de 404 a.C., na 94ª Olimpíada, e não conteve a alegria de ver o filho Pisírodos ser campeão em uma das competições. Empolgada, ela invadiu a arena e deixou a roupa cair, revelando-se a todos os presentes. Apesar de ter descumprido a lei, Calipatira foi poupada por ser mãe, irmã e esposa de vencedores olímpicos. Mas a partir do episódio, foi criada uma lei que obrigava os técnicos a também se apresentarem pelados para as competições. Segundo alguns historiadores, os atletas já competiam pelados por exigência dos próprios organizadores dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, para evitar que mulheres participassem disfarçadas nas competições. Ao olharmos para as civilizações passadas, alguns comportamentos podem nos parecer extravagantes e sem nenhum bom senso. Aqueles povos eram nó cego, mas a gente dá um desconto, tendo em vista que eles não tinham tantas informações como nós. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece daquele like massa e de se inscrever no canal, beleza? Te espero na próxima aventura pela história.